cá, eu tenho certeza que você já passou pela seguinte situação. Precisava dar um feedback ali, ter uma conversa difícil e não sabia nem por onde começar. É para isso que eu tô aqui, meu povo. No nosso Na Prática de hoje eu vou te ensinar como fazer um feedback eficaz. Essa é a série Virei Líder e Agora, em que eu te dou dicas aí super relevantes e práticas sobre os maiores desafios quando você assume um cargo de primeira liderança. Mas antes da gente ir para nossa dica prática aqui, para o nosso feedback, como fazer, o que come, onde vive, o tal de feedback, deixa eu me apresentar. Eu sou a Thay, mentora de carreira, já fui líder por anos aí, enfim, no universo corporativo e quero dividir com você aprendizados que eu tive ao longo dessa trajetória. Pra gente começar, gente, eu tenho aqui uma ambiguidade para trazer para vocês. A maioria dos nossos problemas aí, né, num cargo de liderança ou até em outras posições no universo corporativo é justamente por falhas na comunicação. E adivinha, a maior parte das nossas soluções está justamente em afinarmos, refinarmos a nossa comunicação. Então a comunicação ali, ela é uma competência, uma habilidade absolutamente relevante, principalmente num contexto de conversa difícil como é um feedback. E bom, líder, feedbacks honestos fazem parte do seu papel aí de liderança e são fundamentais para você poder contribuir aí para o desenvolvimento do seu time. O que é um feedback honesto? É um feedback assertivo, claro, transparente e ao mesmo tempo respeitoso, cuidadoso. Você não vai destruir a pessoa dando um feedback, muito pelo contrário, a ideia é você contribuir e é seu papel como líder fazer isso para levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Bom, gente, então vamos lá. Como dar um bom feedback, um feedback construtivo aí para o time? Primeira coisa, tenha autorresponsabilidade. O que significa autorresponsabilidade nesse contexto? Se prepare, se avalie, seja a pessoa que vai aprofundar, que vai entender realmente o que está acontecendo, para não chegar lá também de qualquer jeito. Se você der um feedback de qualquer jeito, você vai fazer só a pessoa te odiar, não vai absorver os pontos que você está trazendo e ainda vai sair falando mal do chefe, entendeu? Ah, o colaborador tá certo por fazer isso? Claro que não, mas você também não estaria certa se você desse um feedback mediano. Então se prepare. E essa preparação, ela passa por essa leitura de cenário, por essa leitura do contexto do colaborador, mas essa preparação também passa, gente, por algo que não é também do dia pra noite, mas pela tua gestão emocional. Você tem uma responsabilidade emocional quando você tá levando um feedback pra pessoa. É claro, a gente tem que ser transparente, a gente tem que falar o que precisa falar, mas não é de qualquer jeito. Às vezes, vamos lá, o colaborador foi lá, errou um negócio que ele tá errando várias vezes, você não falou direito com a pessoa, e quando você vai falar, pá, explodiu, o copo transbordou, você fala de um jeito bizarro. Não é assim que funciona. Então, se respeite seu time, trabalhe sua gestão emocional. No momento, né, de conduzir esse feedback, se comunique de forma empática. Tem bastante a ver com o ponto anterior, mas é diferente. Por quê? Vamos lá. Uma palavra errada na hora errada pode gerar um gatilho na pessoa. Ou às vezes uma expressão corporal mais dura, mais engessada ali, pode transmitir uma mensagem que você não quer transmitir. Todo o teu contexto aí estará comunicando alguma coisa, né? Então cuide disso, né? Pense nisso, seja intencional, né, nesse contexto. Além do mais, quando a gente fala de uma comunicação empática, a gente está falando sobre o quê? Sobre ouvir e não sobre falar. Quando for conduzir uma conversa de feedback com alguém, principalmente eu tô falando aqui de feedbacks mais desafiadores, né, de desenvolvimento e tudo mais, escute a pessoa, traga o seu ponto de vista, por exemplo, fulano, eu acredito que aqui, nesse contexto, nessa situação, poderia ter sido diferente por conta de X, por conta de Y, por conta de Z. Me explica o que aconteceu? Escute a pessoa. Às vezes a pessoa não tem uma explicação, enfim, mas às vezes ela, na cabeça dela, tinha um motivo, na perspectiva dela fazia sentido fazer daquele jeito. E a partir do momento que o feedback vira uma conversa e não um negócio top-down, um negócio, engole aí seu feedback, a coisa fica muito mais fluida, a pessoa fica muito mais aberta a receber os seus pontos e, consequentemente, o seu objetivo, né, de evolução ali daquele colaborador tem mais chances de ser cumprido. A gente não pode garantir, porque depende da pessoa, né, mas o teu papel é facilitar esse caminho. E aí, pessoal, tem uma coisa, quando eu falo de feedback, que é método, formato, framework. Ai, tá, como assim eu vou ter um método para dar feedback? Eu recomendo que você tenha. Por quê? Quando a gente tem uma estrutura prévia, pronta, pensada, organizada, a gente consegue ser mais coeso, mais clara na nossa comunicação. Então, sim, ter uma estrutura prévia é super importante. E aqui eu vou te ensinar uma estrutura com 3 passos para você conseguir dar um feedback assertivo para o seu time. Aqui eu tô falando de feedbacks mais do dia a dia, assim, né? Aconteceu uma coisa, você precisa dar aquele push, precisa chamar atenção para algum ponto. Esse frame é perfeito. O primeiro passo é você pensar no contexto da situação e dar o contexto para o seu colaborador. Como assim, Thay? Porque imagina uma pessoa chega pra você do nada falando um negócio, blá, 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 blá. Tipo, você não tá nem associando, você não tá nem entendendo. Então, você tem que contextualizar.
Vou dar um exemplo que eu vou criar aqui agora, gente, que não estava no roteiro, mas basicamente, vamos supor que a pessoa recorrentemente está errando um relatório que é muito importante para o fechamento do mês. O que você vai trazer como contexto? Oi, fulano, tudo bem? Puxa, eu queria falar com você sobre o relatório de fechamento do mês. Esse relatório é super importante, porque é por meio dele que a equipe comercial, tô inventando, tá, gente? Define as metas para o próximo mês, é por meio dele que a gente consegue ter a temperatura também dos nossos resultados. Esse material é absolutamente relevante. Você tem clareza da importância da gente ter isso de forma assertiva e no prazo correto? Ó, aí eu perguntar. Aí você escuta a pessoa. Ai, nossa, não sabia que era tão importante. Ah, nossa, tenho clareza. E a partir do que a pessoa vai te trazendo, você vai conseguindo conduzir a conversa. O segundo passo aqui do nosso framework é você explicar para a pessoa a consequência disso. Então vamos lá. Você explicou lá o contexto, a importância e tudo mais. A pessoa disse, nossa, eu não sabia que era tão importante, meu Deus. E aí você vai trazer a consequência dela não realizar a ação da forma esperada. Puxa, pois é. Quando a gente recebe o relatório atrasado, quando demora para chegar, o time comercial fica sem a informação correta por alguns dias e isso impacta na meta do próximo mês. Isso impacta no dia a dia do próximo mês. Isso impacta na visibilidade da equipe. Você entende como isso é relevante? Joga pra pessoa de novo. Provavelmente ela vai falar que entende, né? Eu espero que ela fale que entenda agora, já nessa altura do campeonato. Então você contextualizou e explicou a consequência ali, né, daquela ação, daquela atitude que não deveria estar rolando. Você vai fazer um combinado com a pessoa. Como assim um combinado? Tá, e eu falo que essa é a técnica dos 3 Cs, né? Poderia ter falado antes? Poderia. Falei isso agora? Falei isso agora. Contexto, consequência, combinado. Você vai fazer um combinado com a pessoa. O que é esse combinado? Então, fulana, maravilha, agora você sabe da importância, agora você tem todo o contexto, agora meu brinco caiu e eu vou continuar gravando, entendeu? É isso aí, gente, é a vida real. Você sabe da importância, você tem todo o contexto, você sabe da consequência, a gente vai fazer um combinado. Todos os meses, até o dia 29 às 18, tô chutando, tá, gente? Novamente, só pra dizer que é uma situação hipotética. Você vai entregar o relatório. Se por um acaso você notar com antecedência que não vai rolar, que vai ter algum imprevisto, você vai levantar a mão e você vai me avisar que você não vai conseguir pra gente pensar num plano B. Tá claro? Tá claro. Ainda pergunta pra pessoa o que ela entendeu. Então tá, faz um resumo aí do que você entendeu pra garantir que ela processou a informação. E líderes, temos um ponto muito relevante aqui, tá? Eu falei que é a técnica dos 3 Cs, mas aqui, ó, já tô pensando em fazer a técnica dos 4 Cs. Por quê? Vamos imaginar assim, vou fazer uma analogia e depois a gente volta aqui pro seu time, tá? Pensa que tem uma pessoa ali, de repente, uma tragédia, gente, um horror, mas enfim, é só uma analogia. Se afogando no mar, a pessoa não tá conseguindo nadar, enfim, tá ali se afogando. Você vai lá pegar o seu barco, vai chegar perto da pessoa e vai falar, oi, para de se afogar, ai que besteira, faz diferente, para de se afogar. Nesse momento você tá aí pensando, né, nossa, tá, eu jamais faria isso. Pois é exatamente isso que você está fazendo com o seu time, à medida que você fala pra pessoa melhorar determinados comportamentos e não explica pra pessoa como fazer isso. Ai, tá, mas o time deveria saber. Nem todo mundo tem o mesmo nível de maturidade que você. Você é líder por um motivo. Muitas vezes você vai precisar explicar o como sim. Obviamente, né, ficar repetindo toda vez, ficar falando 1000 vezes, a pessoa não responde, não reage ao feedback, aí é uma situação, mas é sua obrigação dar o caminho das pedras para as pessoas, óbvio, né? E você tem que também equilibrar a tua liderança situacional, né? De acordo com a senioridade da pessoa, também você vai ajustando a profundidade desse como, mas é muito importante que você dê esse caminho pro time, porque senão você não tá jogando a boia pra pessoa que tá se afogando, entende? E sim, gente, ter uma conversa difícil é um ato de coragem e como Brené, já falei dela em outros vídeos aqui, que é, enfim, uma pessoa que me inspira muito em termos de liderança, de forma, de empatia, fala, transparência é generosidade. Inclusive, ela é autora desse livro aqui, ó, Coragem de Ser Imperfeito, e ela tem um livro com a mesma pegada que chama Coragem para Liderar. Tainá, por que você não trouxe o livro Coragem para Liderar? Não sei, gente, eu trouxe esse, eu tô ilustrando com esse, entendeu? Mas você vai lá no Google, você vai procurar o Coragem para Liderar, que tá muito nessa pegada aqui também, né, de falar de como a liderança precisa muitas vezes ser vulnerável e sim, você ter uma conversa difícil é se colocar nessa posição para ser assertiva. Transparência é generosidade. Essa foi a nossa pauta do nosso Virei Líder e Agora. Eu espero que vocês gostem dessa série. Me conta aqui nos comentários o que você achou. E se você quiser a minha ajuda mais próxima aí, né, para se desenvolver como líder, para assumir uma cadeira de liderança, ou até mesmo para se preparar, né, você tá ali no talo para virar líder, conte muito comigo. O link para ser minha mentorada, para se aplicar, para entender, né, como funcionam os meus serviços, tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até o próximo.